Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Olá, mais uma vez, seja bem-vindo aqui na TV Câmara Uberlândia com o programa Câmara Debate. E hoje, falando aí na sequência de programas sobre meio ambiente, vamos falar sobre espaços públicos e meio ambiente. E para falar sobre o assunto, trouxemos aqui no estúdio, primeiramente agradecendo a presença aqui do pastor Isaac Cruz, vereador. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e esperamos, através dessa programação, trazer algum esclarecimento para a nossa população. Com certeza. Nosso objetivo aqui é trazer informação, conhecimento e, principalmente, conscientização para que, através desse canal de televisão, a gente possa fazer uma Uberlândia e uma região melhor também. Professora Marlene Colesanti, que é professora do Instituto de Geografia da UF, vai contribuir bastante aqui com esse tema. Obrigado pela presença. Eu vou contribuir, mas eu vou aprender também. Todos nós. Quero dizer a todos que é sempre uma grande satisfação para mim, que trabalho com as questões ambientais nessa cidade. Eu estou aqui morando há 34 anos e tenho uma história, principalmente em relação aos espaços públicos. É uma coisa que eu acredito que a população uberlandense precisa ter com qualidade mais e mais e mais espaços públicos. Levando em consideração a questão ambiental, principalmente, né? E aqui do meu lado esquerdo, a Simone Siqueiroli, que é presidente do Instituto Victório Siqueiroli, inclusive filha do próprio Victório, que existe o Parque Victório, uma coisa maravilhosa em Uberlândia. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, estou aqui, é uma honra para mim estar aqui hoje, junto com todos aqui presentes. É muito bom a gente estar falando desse assunto que precisa ser falado, nós precisamos comentar, nós precisamos falar e, mais do que tudo, a população tem que entender que os espaços urbanos, com o meio ambiente incluso, ele é muito importante. Nós precisamos muito, muito cuidar do nosso meio ambiente. E é isso que nós vamos falar aqui um pouco hoje. A gente não pode esquecer que nós somos parte desse meio ambiente. Nós fazemos parte. Bom, Doca Mastroianno, vereador, muito obrigado pela presença também. Bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus, né, essa oportunidade de todos nós estamos aqui, né, que estamos aqui. E agradeço a população também que tem aí nos assistido no dia a dia e vendo a TV Cidadania através da Câmara Debate crescendo na cidade de Uberlândia. Bom, aqui na TV Câmara Uberlândia o nosso objetivo é sempre, né, levar informação, transparência e discutir os assuntos de maneira com que o telespectador, o cidadão uberlandense e também da região que nos acompanha possa tirar algum proveito e colocar em prática também, né? Não só discutir. Vou começar com a professora Marlene aqui, aproveitando aqui, vou explorar um pouco desse super conhecimento. Como é que anda a abordagem da questão, dessa questão, né, dos espaços urbanos e meio ambiente nas políticas públicas? Isso na concepção dos espaços urbanos aí. Especificamente na cidade de Uberlândia, pensa-se na questão ambiental quando vai se criar um espaço público e vai criar um espaço para que a população se relacione, enfim? Bom, eu acho que Uberlândia precisa ter mais cuidado em relação a isso. Quando esses dias, esse janeiro, que foi um janeiro atípico, com temperaturas elevadas e menos chuvas, a gente tem uma questão fundamental. Todo mundo reclamou do calor. Todo mundo. Mas se você olhar o que essa pessoa que está reclamando fez em relação ao conforto térmico na cidade, a gente vê que não se fez nada. Então, todo mundo fala, nossa, Marlene, mas está muito calor. Está muito calor mesmo. Você plantou alguma árvore? Eu pergunto em sala de aula, uma sala de 60 alunos, quantas árvores vocês já plantaram na vida? Um ou outro levanta a mão, mas plantou na zona rural. Na área urbana, a população não gosta de árvore, por duas coisas. Primeiro, porque ela diz que suja muito. E segundo, que a faz lembrar
da zona rural uma coisa que ela quer esquecer. Então ela vem para a cidade e a primeira coisa que ela faz é cimentar o quintal, quando ela compra uma casa. E aí passa por cima da legislação, que todo mundo tem que ter 20% da área do seu terreno livre de construção, inclusive livre de pôr cimento no quintal. Então veja, aí a população reclama das enxurradas. Nossa, mas choveu muito, a enxurrada arrebentou a rua lá de casa. O prefeito não faz nada. O prefeito não faz nada, mas você como cidadão, o que está fazendo? Nada também. E aí, veja, a outra coisa, as calçadas. Gente, eu ando a pé, eu uso transporte público. Eu gostaria muito que eu pudesse vir a pé do Terminal Central para Santa Mônica. Ou voltar a pé. Por que eu não faço isso? Porque eu vou cair. Eu já não tenho mais idade para cair. E aí, ninguém se preocupa com a calçada. A calçada é pública, não é do dono da casa. Ele tem que cuidar dessa calçada. Então você tem elevações, degraus, assim, ó, em todas as ruas da cidade. Não é nivelado, né? Não é nivelado, o chão é muito ruim. Tem gente que põe ardósia nas calçadas. Quando chove, escorrega. E ainda passa cera. Aí as pessoas caem. E aí o que a prefeitura e vocês como vereadores, o que vocês estão pensando em relação a isso? Porque o que tem que ter nessa cidade é mais fiscalização. Se a gente não tiver fiscalização, nós vamos continuar. Porque a população só atende uma ordem se ela for multada. Se ela não for multada, ela não atende. E a senhora tocou até num assunto interessante, eu vim até pensando sobre exatamente a questão da arborização na cidade. Uhum. Às vezes o proprietário ele vai construir, ele só lembra de plantar uma árvore, porque ele está pensando em receber o habite. E eu acredito que do imóvel dele. E depois que ele consegue, ele vai lá e tira. Então tinha que ter uma pena, no meu modo de ver, uma penalidade, e uma penalidade pesada, porque as leis existem, se fazem ricos discursos, e tal, mas não adianta, a população ela tem que contribuir, tem que seguir aquilo que é orientado. Porque não adianta nós estarmos aqui trazendo um esclarecimento e as pessoas estão assistindo em casa e dizem, poxa, é verdade, o que ela está falando é verdade. Mas na prática, não toma nenhuma atitude. E quem tem que praticar, começar pelo ser humano. Porque nós temos a obrigação, por exemplo, o prefeito, ele tem obrigação, nós temos a obrigação, como temos feito, porque a responsabilidade, conforme a senhora enfatizou, tudo bem, a responsabilidade é nossa, de fiscalizar. Mas as pessoas, o ser humano, eles têm que ter o dever. Ele tem que ser o dever em ser cumprido. E isso, muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, porque se fosse posto em prática, a senhora tem um trabalho árduo, trabalho na sala de aula, mas na prática a senhora não vê isso, não é verdade? E tem uma coisa, eu acredito que nesta cidade, que não é diferente das outras cidades brasileiras, a cidade deve ter mas muitas casas e muitas construções clandestinas, eu digo, e as pessoas não pediram habite. Uhum. Bom, nessa questão que o Isaac citou muito bem, e a senhora também, né, das pessoas, sabe que tem que fazer, mas não faz. A Simone pode falar muito bem sobre isso, que é a questão da educação ambiental. Exatamente. As pessoas têm o conhecimento dos direitos e deveres relacionados ao meio ambiente nos espaços urbanos. Você vê, por exemplo, o cara está lá na Praça Sérgio Pacheco, pum, joga o quimba de cigarro. Ele não vê que aquele lugar é um lugar público, espaço para outras pessoas. Isso é falta de educação, não é? Exatamente. Mas complementando o que a professora está falando, o que mais me admira é o seguinte. Hoje nós temos um trabalho de educação ambiental muito bom com as crianças, com os pequenos. Mas a minha geração, ela é desprovida da educação ambiental. Nós não aprendemos, não damos valores. Eu, por exemplo, eu nasci em fazenda, moro até hoje num lugar super arborizado, já plantei muita árvore, viu, professora? Eu sei. Você imagina, né? Eu sei porque eu sei quem era seu pai. Já plantei muita árvore. E quando eu vejo, por exemplo, eu
faço algumas palestras em escolas para o ensino fundamental. Quando eu vou e converso sobre meio ambiente no ensino fundamental mesmo, esses jovens já estão vindo já com uma visão de que todo ambientalista, toda pessoa que trabalha com o meio ambiente é um chato. Mas ele não está entendendo. Por quê? Porque está faltando educação ambiental para os professores também. A população nossa mais velha não tem educação ambiental. O que é educação ambiental? É nós ficarmos falando de leis? Também. Mas é entender que entra no que o pastor estava falando, que além de nós temos os nossos direitos, mas nós temos nossos deveres. E quando você fala de uma árvore, por exemplo, em questão do habites, professora, existem muitas construções clandestinas, sim. Mas quando a gente fala em resgatar aquele lado não rural, porque muitas pessoas veem a questão da época rural como uma época de sofrimento, de muito trabalho, tal. Mas se a gente trouxer essa questão para as pessoas estão carentes de quê? Quando está num calor, se a gente começar a mostrar que cada árvore que você plantar, vamos fazer esse replantio na cidade, vamos achar essas áreas que estão todas descobertas e plantar e fazer esse plantio. Uma questão muito importante que nós temos que falar é a questão do lixo. Não adianta, tem áreas de APPs aqui, eu sou vizinha de uma, tem áreas de APP que estão virando pequenos ecopontos. E aí não adianta, você vai conversar com aquela pessoa que está colocando aquele resíduo lá, o que ela fala para você? Fala assim, aonde que eu vou jogar? Sendo que a poucos quilômetros tem um ecoponto ali. Então, eu ainda tenho um lado romântico, esperançoso. Eu ainda acho que nós podemos... Eu também. Eu ainda acho que nós podemos fazer educação ambiental pelo amor. Quando a gente fala na questão punitiva, precisa haver sim, mas a população, ela ainda precisa ser despertada. E isso não é só Uberlândia. Não, é no país mundo, inteiro, é o mundo, é o planeta. É o planeta, mas Uberlândia ainda há tempo. A gente sempre fala. Eu sou muito esperançosa e herdei isso de papai, porque meu pai tinha um sonho de deixar uma área verde dentro de um centro industrial com uma reserva. A professora já nos falou que acompanhou isso. Então, isso para mim, e levar essa questão de nós termos uma arborização, nós temos cuidado com o meio ambiente, cuidado com as nossas casas, assim como a gente cuida do espaço urbano. E isso as pessoas precisam estar integradas, mas nós precisamos mais informação. Por isso que esse debate aqui está sendo tão importante para nós. E importante se o nosso telespectador, né, levar em consideração tudo que está sendo dito aqui e colocar em prática, né, na sua família, com seus filhos. E Doca, Poder Legislativo, aqui a professora mesmo disse, o que está pensando, na Câmara anda tramitando alguma coisa, para 2014 alguma expectativa nesse sentido, de espaços urbanos vinculados ao meio ambiente? Veja bem, Fernando, população, professora, entrou no assunto aí das calçadas de Uberlândia e aqui a gente está debatendo sobre a questão ambiental urbana. Uhum. Eu tenho vários assuntos aqui para ser tratado e não dá tempo. Mas eu vejo aqui os grandes empresários também. Constrói-se bairros aqui, eles ganham rio de dinheiros e não voltam para o meio ambiente. Eu vou deixar aqui claro que o Shopping Park, por exemplo, eu acho que um loteamento daquele, que o empresário ganha-se muito, muita gente se ganha e poucos têm benefício. Não faz calçada ecológica, não se planta árvore e isso tinha que ser proibido. O construtor tinha que ter na lei, o construtor, isso que a gente está discutindo na Câmara, o construtor vai ter que ter essa responsabilidade de pôr uma árvore em cada porta de casa que ele construir. E mais uma, está sendo planejado agora 2 loteamentos no Morada Nova, ao lado do Morada Nova. Nossa. O Morada Nova já está sendo devastado, o cerrado de lá, através das chácaras.
a Morada Nova tá indo aí, caminhando para virar perímetro urbano. Aí vai mais população para lá. E aí, tá plantando esse árvore? Não tá. Não tá. Eu estou falando aqui claramente, uma que eu tenho um terreno lá. E eu vou lá quase toda semana. Vai fazer 2 loteamentos lá de mais de 10 mil casas. Vamos obrigar esse construtor a plantar uma árvore em cada porta de casa que ele construir. Então, os grandes também têm que pensar, porque constrói o bairro e não deixa a árvore, não planta. Não planta, a professora bem disse aí. E o passeio ecológico foi muito debatido aqui na cidade de Uberlândia. Não está tendo também, eles estão construindo, até mesmo os pequenos construtores estão construindo através da Caixa, não é da prefeitura, e não está fazendo o passeio ecológico, está mandando cimento e não está plantando árvore. Tem várias questões, eu sou escoteiro há 12 anos, participo em várias questões, não só no município de Uberlândia, hoje eu sou um dos representantes a nível nacional em Brasília, eu participo lá da União Parlamentar Escoteira, registrado e tudo, participo com vários senadores, o movimento escoteiro ele participa da elaboração do ECA do Brasil, então eu várias vezes que eu vou em Brasília, não tem essa discussão lá, não tem, em obrigar não só o público, como também o privado, a plantar a árvore onde pode ser uma casa que o construtor construir. Ele tem que plantar uma árvore. Então a professora bem disse e não está tendo isso aqui em Uberlândia. E sabe qual é a minha maior preocupação? É que os empresários, os donos de loja, das indústrias, todos passaram por universidade. São com todos certeza. Estudados, né? E tem também... Mas não aprenderam nada disso na universidade. Professora, agora, Fernanda. a nossa universidade, a Universidade Federal de Uberlândia, está caminhando para que isso realmente tome uma nova cara no país. Os condomínios... Todos os cursos, desde 2012, são obrigados a ter uma disciplina ambiental. Agora, a punição, aqui, ó, igual a Simone falou, não basta punir, né? Tem que ter conscientização, mas parece que a punição é o caminho. É só doendo no bolso do cidadão para ele fazer alguma coisa. Igual não foi é? o cinto de segurança. Se não houver multa, não usa. Celular. Professora, Se não tiver multa, não planta mais. Fernando, eu estive com o secretário do Meio Ambiente aqui de Uberlândia, foi colocada uma regra aqui em Uberlândia agora. Os promotores chamou o prefeito, chamou o secretário e disse para eles já, esse ano, falou assim, eu não vou multar a prefeitura mais, eu vou multar o senhor prefeito e o senhor secretário. Se caso vinha acontecer essas coisas em Uberlândia, eu quero mais rigor, não quero construção em APP, eu não quero construção dentro do limite da APP, não quero. E eu vou multar a prefeitura? Não, por quê? Até Se não multar a prefeitura, quem tá pagando passa somos outro nós. gestante, passa outro secretário, passa outro prefeito e fica lá a população pagando. O promotor já disse agora, vai multar o prefeito, vai multar o secretário. Ele tem que se virar e não liberar, dar aquele jeitinho brasileiro para construção em área de APP. Então eu acho isso muito bom, é muito bom esse debate para a população também estar esclarecida, que quando for procurar a prefeitura agora, não tem esse negócio de jeitinho. Vai fazer um bairro, um loteamento, ele vai ter que plantar uma árvore em cada porta de casa, ele vai ter que fazer de um jeito ou de outro, comprar uma área, plantar o que for, mas não vai ter esse negócio de jeitinho mais. A promotoria já deixou claro que no município de Uberlândia não vai ter. Lembrando que a gente vai fechar esse bloco aqui, mas só dizendo que não é pegar uma muda qualquer e ir plantando, né? Tem que buscar orientação, ir no horto, buscar qual a muda adequada e plantar. Nós vamos por um breve intervalo, Câmara Debate, hoje falando sobre meio ambiente, especificamente sobre espaços urbanos e meio ambiente. Volta já já, depois do intervalo. Não saia daí. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Sessões em pauta. Resumo diário das sessões realizadas no mês, destacando de forma objetiva as pautas das sessões e as principais matérias que foram debatidas pelos parlamentares. No encerramento das atividades do primeiro ano deste mandato, a Câmara Municipal de Uberlândia convocou a imprensa para apresentar um balanço das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo em 2013. Entre os projetos apresentados, o presidente da Câmara, vereador Márcio Nobre, destacou a Escola do Legislativo,
Programa que, através de cursos e palestras, tem o propósito de oferecer aos servidores da Câmara e Prefeitura, estudantes e população em geral, informações que promovam o crescimento profissional e pessoal dos participantes, bem como a melhoria do atendimento destes servidores à população. A Escola do Legislativo promove o melhor entendimento sobre o funcionamento das instituições. Em 2013, reuniu em 48 eventos mais de 3.100 participantes oriundos de câmaras, prefeituras e outros órgãos de mais de 100 cidades de Minas e de outros estados do país. Ainda dentro desse âmbito, os programas intitulados Diálogos Públicos versaram sobre os aspectos gerais da reforma política, a participação consciente dos jovens na política, políticas públicas de mobilidade urbana e políticas públicas de meio ambiente. Para o ano de 2014, já está em construção uma extensa agenda, que, a exemplo da de 2013, será gratuita e aberta a todo e qualquer cidadão. É interativo, é claro, né? Espero que possa ter mais vezes essa capacitação aqui no Legislativo. Sou voluntário a participar de todos os cursos. Educar não é simplesmente a questão de sentar no banco e ouvir alguém falar, mas é uma questão de se preparar para uma vida melhor, para uma condição melhor para a nossa sociedade. Outro projeto apresentado, talvez o maior desafio para o ano de 2014, é a implantação da TV Câmara Uberlândia. 7 programas já foram ao ar e podem ser acompanhados pelo telespectador durante o horário destinado ao Poder Legislativo na TV Universitária de Uberlândia. Neste ano, a TV Câmara Uberlândia terá estrutura e canal próprios, com transmissão digital 24 horas. Ainda em reunião com a imprensa, o presidente da Câmara fez uma apresentação das atividades que serão realizadas pelo Poder Legislativo no ano de 2014. Entre elas, o projeto Câmara Cidadã, através do qual os vereadores irão aos bairros de Uberlândia para atender a população com prestação de serviços. Também para 2014 está prevista a construção de um novo complexo e reforma das atuais instalações da Câmara Municipal de Uberlândia, incluindo o sistema de informatização e o portal da Câmara na internet. Câmara Municipal de Uberlândia, mais preparada para os desafios do crescimento de nossa cidade. A Câmara quer melhorar a comunicação com você. Mais qualidade, mais informação, mais cidadania. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia com o Câmara Debate na série de programas sobre meio ambiente, hoje falando sobre espaços urbanos e meio ambiente. No primeiro bloco, nós abordamos aqui a questão, muito a questão da arborização, né? Plantio de árvores passa a ser obrigação na porta de cada casa. Agora, tem que se pensar o seguinte também, né? Principalmente em revitalização de praças, que muita sombra também gera problema, né? É a marginalização. Uma praça, por exemplo, muito escura à noite, com muita árvore, ela pode gerar usuário de drogas, enfim. Pensando-se no espaço urbano, a senhora já tinha parado para pensar nessa situação? Recentemente, eu li um artigo de uma professora da USP que trabalha com a questão da violência e ela faz uma pesquisa que nos bairros mais arborizados e com mais praças, a violência é menor. É. Eu vejo, por exemplo, eu fui ao Rio de Janeiro com os estudantes há uns 2 anos atrás e a gente foi na Baixada Fluminense. Quando eu vi como é que aquela população mora, sem árvore, sem calçada, sem asfalto direito, aquelas casas sem reboco, eu falava, tem que virar bandido mesmo. Porque quem vai viver aqui dentro dessa casinha? E ela defende qual hipótese nesse caso? Ela defende mais arborizado, enfim. Com bairros mais bonitos, mais cuidados, Mais qualidade de vida. trazem mais conforto para as pessoas. E, consequentemente, Deixa de ser bandido. deixa de ser bandido. Interessante essa abordagem. Então, veja, aqui em Uberlândia, desde que eu estou aqui, eu sempre escuto vários governantes que passaram pela cidade dizendo, a gente precisa limpar embaixo, porque senão a meninada vai
transar embaixo das árvores. Aí não tem lugar para ir transar mesmo. Não tem casa direito. Então, as questões ambientais passam pelas questões sociais. Se a gente não cuidar, e eu estou apostando e estou sonhando que o nosso prefeito vai dar uma nova cara para essa cidade em relação às questões sociais. E, paralelamente, eu acredito que as questões ambientais também vão ser levadas em conta. Outro dia, uma jornalista me ligou, queria fazer uma entrevista comigo, perguntando que tinha sido feita uma pesquisa na prefeitura, que tinha 4.500 árvores na área urbana. Se eu achava que era muito ou pouco. Eu falei, faz uma conta aí. A cidade tem praticamente 700 mil habitantes. Não dá nem um galinho para cada um. Vai dar nem uma folha para cada população. Veja, nós temos bairros na cidade que precisam ter, mas o mais rápido possível, de parques urbanos. A prefeitura tem que disponibilizar. Não tem área? Desapropie. Vocês podem pensar, a Marlene é louca ficar falando desapropriar custa caro. Mas o que é que custa mais caro? Você desapropriar uma área e transformar isso num parque? Ou você ficar criando mais cadeias? Mas essa construção ou criação desses espaços, né, de arborização, que valorizam o meio ambiente, ele tem que ter uma ligação também com o atendimento ao público, né? Não adianta criar uma área sendo que vai ficar ali só para ver. Então. Tem que ter atividade cultural, tem que ter atividade ambiental. Por exemplo, sabe o que a gente precisaria ter? Pelo menos mais 15 parques urbanos, igual o Siqueiroli e o Sabiá. E é possível. Não é difícil. Curitiba fez isso. Goiânia, que está mais próximo nosso. Goiânia hoje é considerada a cidade mais arborizada do país. Mais do que Curitiba. E o uso desses espaços? Aí vem a educação ambiental, né? Vamos lá, se coloca, tem o Parque Sabiá, tem o Parque Siqueiroli, tem o Parque Linear do Berabinha. E a população usa? Existe educação para que se use? O parque está lá, bonitinho, está lá para ser usado. Qual a porcentagem da população que caminha no Parque Sabiá, que visita o Siqueiroli? Olha, pelos dados, é bastante gente. É bastante gente. As pessoas... Satisfatório, sim. Tá. O Parque do Sabiá, ele virou um local de entretenimento, né? Então, as pessoas vão para questão de saúde, caminhar, mas já é um contato com o meio ambiente, é um contato com a natureza. O Parque Siqueiroli, ontem até eu estive lá, e foi muito interessante que tinha um monte de crianças com colônias de férias. Então as crianças vão se ver tanto de família, fazendo piquenique, levando a sua comida, seu suco, sentando debaixo das árvores para lanchar. E era o quê? 3 horas da tarde. Então, o que é interessante? As pessoas já estão começando a ter essa cultura. Só que nós temos que ter, por exemplo, o Siqueiroli, ainda falta algumas estruturas. O Siqueiroli, desculpa interromper, é mais voltado para a educação das crianças, né? As escolas visitam muito. As escolas, a universidade. Existe um museu, né? Tem um museu de biodiversidade que é pela UFO, né? Que é a UFO. E, assim, a questão lá é a visitação, as crianças vão, as professoras levam, tem um parquinho lá, só que falta mais um pouco de estrutura para aquele local receber mais pessoas. O que falta, então, para que a população interesse mais e mais ainda? O Doca pode até complementar, enfim. Olha, Fernando, o que a professora disse e ela disse são importantes. O que acontece? Na cidade de Berlândia, só o bairro que eu moro tem 12 praças. 12. Ninguém acredita. Qual bairro? Tiberi? Tem 2 praças grandes, Tiberi, né? 2 praças enormes e 10 menores. Eu já sugeri ao meio ambiente que se o meio ambiente, tem que ser através do meio ambiente. Uma pessoa aí do dia a dia não vai lá gastar dinheiro para colocar o que a população precisa naquela praça. Se o meio ambiente fizesse um projeto para cada pequena praça daquela, colocasse um parquinho infantil, quem vai frequentar lá? O pai com a criança. Aí o marginal não vai, a criança não vai aprender a usar droga, porque lá vai ter um parquinho, vai ter pai, vai ter gente brincando. Agora, se não der estrutura para a criança crescer num ambiente bom,
vai virar marginal. E além, assim além do acontece, ambiente também a informação, né? A educação. A professora bem disse, as árvores só podar. Existe o horto para fazer esse tipo de trabalho. A Praça do Tibério ela é enorme, tem várias árvores. Podar e não cortar. Agora, quando não poda a árvore lá, quando deixa sem pintura, deixa a quadra descuidada, os marginais vão para lá mesmo, vão tomar conta. A gente está deixando o poder público, o poder executivo, as leis que a gente tem que fazer para melhorar para a criança. Porque, como ela diz, nós de idade já, eu estou com 45, a gente já passou daquela fase. Então, não conserta mais. Bem se fala, né? Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Agora, o que acontece? Tem 40 anos que eu moro no bairro Tibério. Eu fui várias vezes na casa do pai dela buscar angá, buscar guapeva. As crianças não sabem nem o que é isso. Não sabem. Aí tem o Siqueirole para se mostrar lá o que tem lá. Tem o Parque do Sabiá. Mas a maioria da população vai no Parque Sabiá para destruir. Vai fazer o piquenique lá, larga o saquinho de bolacha lá. Já está errado comer esse tal de skin, essas coisas que faz mal à saúde. E deixa lá degradando lá e estraga no meio ambiente. A professora bem diz, as praças tem que ser um ambiente onde a criança vai. Por quê? Porque aí o marginal não vai e ela não vai virar marginal. Agora, em se tratando do Parque Siqueirole, que é um espaço, inclusive que nós estivemos lá uma outra ocasião lá, com uma noiva, inclusive, que gostaria de tirar umas fotos, como elas fazem no Parque Sabiá, que é um ambiente bonito. Só que eu acho que tem que haver uma extensão maior para que se tenha mais proveito. Às 17 horas já não pode. Eu cheguei lá, eu fui barrado de entrar com uma câmera, com a noiva, para tirar umas fotos dentro do Parque Siqueirole, pelo guarda que lá estava, dizendo ele que o horário de funcionamento é o limite às 17 horas. Nós demos até uma sugestão, fizemos um pedido para que seja feita uma extensão desse horário, para que tenha mais proveito. É 17 horas, está muito claro. Pelo menos no horário de verão, né? Porque a pessoa não vai para lá meio-dia. Tem o Parque Siqueirole, mas a pessoa vai para lá meio-dia, vai para lá... No trabalho, ela falou das 3 horas da tarde. Mas às 17 horas, que até às 18, ainda mais agora no horário. Pastor, é o que eu disse agora, né, há pouco, é a questão da segurança. Agora, como se diz, se a gente pôr mais coisas lá para criança, até mesmo para adulto, aí as pessoas vão frequentar mais, aí a segurança fica melhor. Aí a criança vai crescer num ambiente bom. Agora, como que você deixa lá apenas um guarda para cuidar daquele parque? Aí tem que aumentar. Lá tem já aconteceu. É como a questão das praças bem arborizadas. Aí entra a iluminação. Tudo é um conjunto. Mas parece que as pessoas, elas não querem trabalhar. As pessoas querem emprego. A verdade é essa. Tem muitos que querem ir lá bater o ponto, não querem trabalhar. A verdade é essa. Então, se fazem palestras, boas ideias, mas na hora de colocar em prática, aí começa a criar obstáculo. Mas vai gerar isso, vai gerar aquilo. Sim, mas nós somos, tanto o prefeito, o poder público, nós somos chamados, fomos eleitos pelo povo para trabalhar. Não fomos para bater ponto e falar bonito. Eu já sou meio radical nas minhas colocações. Nós temos, como você falou, da segurança, não sei se é o poder público, eu costumo dizer, se vira. Tem que colocar, tem que dar a condição ao povo de desfrutar daquilo que eles têm direito. Fernanda, eu volto à questão, né? Professora, do grande empresário. Fez o shopping park, tá lá. Quantas praças tem lá? Eu mesmo coloquei o nome de uma lá, tá um mato puro. Tinha que obrigar o construtor que ganhou milhões a ter arborizado a praça, a ter colocado passeio, a ter colocado um banheiro, uma água, um parquinho para as crianças que vão morar lá. Agora já vai para lá. A praça está no meio do bairro, o mato lá está mais alto que eu, apesar de eu ser baixo. Braquiara tomou conta. Então tem que obrigar, tem que ter uma lei que o empresário tem que deixar o bairro pronto. Não só questão de infraestrutura, que se preocupa mais, que é a questão da iluminação, asfalto e esgoto. E aí? E a praça que está lá? Tem 3 praças lá que está criando até onça se deixar.
que é perto lá do Então Cacipés. fica aí a sugestão, né? Essa Criar, questão, agora eu já lei lá, estive vamos votar. reunido, Fernando, com o meio ambiente, a pessoa lá está elaborando um projeto para toda a praça, pode ser pequena ou grande, ter um parque infantil para a criança frequentar mais e os pais levar suas crianças, para depois ele não ter que levar ou buscar na cadeia, ou até mesmo levar em casa de recuperação, igual acontece muito aí. Eu fico Por favor, assim, professor. instigada. Eu queria só dizer uma coisa. Parque do Sabiá, Parque do Siqueiroli foram criados com objetivos diferentes. Uhum. O Parque Siqueiroli é um parque de preservação da vegetação, da biodiversidade que tem lá. Certo. Então é um parque para estudo, mais para estudo, para as pessoas conhecerem e tal. Parques de lazer, como se tornou o Parque do Sabiá, nós precisaríamos ter... Veja bem, eu gostaria que os telespectadores pensassem um pouco. Quem mora no Canaã, por exemplo, no sábado de tarde, que ele terminou o trabalho e foi para casa, vocês acham que ele vai sair do Canaã para ir no Parque do Sabiá? Não vai. É complicado. Ele tem que pagar passagem para ele, para as crianças, e ir até o parque. Comprar um lanche, que vai comprar ficar um muito lanche. tempo. Ele não pode fazer isso. Não dá. Aí ele fica em casa com as crianças. Aí as crianças ficam irritadas, querem lugar para brincar. Também não tem, porque o terreno é pequeno da casa. Então, a cidade precisaria escolher algumas áreas nucleadas, principalmente na periferia. Por exemplo, o Tibério não precisa mais nenhum parque, porque tem o Parque do Sabiá, está lá. Quem mora no Tibério não vai no Parque do Sabiá porque não quer. Porque não quer. Mas está ali perto. Tá pertinho. Quem mora no Santa Cruzeiro Mônica do Sul, mora no Granada, mora no Moarama, não vai no Siqueiroli porque não quer também. Que dá próximo, né? Porque está próximo, que dá para ir até a pé. Não precisa de carro ou de bicicleta. Aí veja, as pessoas precisam ter espaços públicos próximos da residência dela. Eu E se ela concordo não com a tiver professora, lá no, espaço público onde perto da a casa dela, senhora não vai. diz, lá no Canaã, tem uma área lá. Maravilhosa. A prefeitura foi lá e cercou, então nem... Para recuperação. Pois é, cercou. Mas e aí, vamos fazer o que a senhora disse. Vamos colocar algum atrativo lá para a população. Olha, aquela área do Santo Antônio lá, que é do córrego, a gente precisa olhar com bons olhos aquilo lá. É. Porque aquela área é uma área importante na cidade. Precisa colocar alguns equipamentos? Precisa, mas depois que a área for recuperada. Com certeza. Né? Vou chamar um intervalo rápido aqui no Câmara Debate e a gente volta já já. Não saia daí. Assista na programação da TV Câmara Uberlândia. Sociedade em Destaque. Resumo das solenidades de homenagens concedidas às personalidades que se destacaram na sociedade. Inaugurada em 30 de junho de 2013, a Escola do Legislativo avança contribuindo para a construção de um novo tempo na história da Câmara Municipal de Uberlândia. Criada para o fortalecimento da democracia, a escola abre as portas do parlamento, garantindo educação para a cidadania, conhecimento legislativo e participação popular. Sou voluntário a participar de todos os cursos. É interativo, é claro, né? Espero que possa ter mais vezes. Educar não é simplesmente a questão de sentar no banco e ouvir alguém falar, mas é uma questão de se preparar para uma vida melhor, para uma condição melhor para a nossa sociedade. E a Escola do Legislativo tem um papel fundamental. Em poucos meses de trabalho, a Escola do Legislativo promoveu 48 cursos, palestras e eventos regionais que contaram com a participação de mais de 3.000 inscritos nos eventos realizados no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia. Hoje a grande importância é a informação. Então, quanto mais informação, mais conhecimento. Acho que a sociedade muitas vezes reclama, mas ela também não participa. Né? Então essa é a oportunidade da participação de todos. A iniciativa é brilhante e o Ministério Público aqui veio representado por mim e alguns outros colegas com o objetivo de mostrar qual é a atividade do Ministério Público e a relação que ele detém com o Poder Legislativo. Então eu acho que isso é muito interessante, o Ministério Público está com regozijo de participar desse evento aqui. A gente quer levar para Santa Vitória
conhecimentos básicos dentro do Poder Legislativo. As matrículas são gratuitas e abertas aos vereadores, servidores públicos, estudantes, lideranças comunitárias e toda a população interessada nos temas que envolvam sociedade e poder legislativo. Escola do Legislativo. Câmara Municipal de Uberlândia, mais preparada para os desafios do crescimento de nossa cidade. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia com mais um Câmara Debate, hoje falando aqui sobre meio ambiente, especificamente sobre espaços públicos, espaços urbanos e meio ambiente, não só espaço público. Comigo aqui a Marlene Colesante, que é professora do Instituto de Geografia da UFO, também a Simone Siqueiroli, que é presidente do Instituto Victório Siqueiroli, inclusive filha do próprio, e os vereadores Isaac Cruz e também o Doca Mastroianno. Bom, como até eu mesmo aqui, espaços públicos e também espaços não públicos, né? Tratando-se de educação ambiental, lixo, né? O resíduo da própria pessoa. Se ela está num shopping, né? Muita gente anda trocando aí os espaços públicos arborizados pelo shopping, anda preferindo passear no shopping. Ali no shopping tem uma lixeira ou um cinzeiro. A pessoa vai lá, fuma o cigarro dela, o papel da balinha, do chocolate, vai lá e joga no lixo. Numa praça, a pessoa não faz isso. A lixeira está lá, o cinzeiro. Ela pega o papel e joga no chão. Né? Por quê? É cultural isso, que o espaço público não vale nada e está no espaço privado ali, é porque tem um segurança para chamar atenção? Multa seria a solução? Alguns países multam. Jogar um papelzinho lá... Olha, eu acho que nós estamos atrasados. Esse país está atrasado uns 300, uns 200 anos. Exagerando, mas uns 20 anos nós estamos atrasados. Em relação a alguns países que eu já visitei. Eu fui a Berlim o ano passado e fiquei impressionada com a cidade. A cidade é limpíssima, ninguém joga nada no chão. Não tem fiscal, mas a gente não vê. A população é orientada para isso. Em Uberlândia, o que acontece? Ninguém anda mais que 100 metros com um papelzinho na mão. Ela joga no chão mesmo. Mesmo tendo a lixeira ali do lado. Eu vejo que as pessoas querem se desfazer do resíduo que ela produz na casa dela o mais rápido possível. O caminhão passa todos os dias lá no Moarama, que recolhe os resíduos. Tem gente que joga no terreno do lado da casa dela. Joga o saquinho de lixo. E o que acontece? Vem barata, escorpião, rato, vem para dentro da casa. Mau cheiro. Mau cheiro, vem tudo. E ela não se preocupa com isso. Então, o que sai da casa dela, ela não quer saber. Se você perguntar para as pessoas, onde vai o lixo aqui da sua casa? Ela fala, o caminhão pega. Ela não tem nem ideia de onde vai. Quem ainda nunca passou perto do aterro sanitário, que é um dos melhores que a gente tem no país, muito bem colocado e muito bem estruturado, quem já passou por lá deve ter visto. Eu levo sempre meus estudantes de outros cursos que não têm oportunidade de trabalhar muito com a questão ambiental, para conhecer e para ver o tamanho que é aquilo. Até que poderia ser muito menor. Se a gente trabalhasse com a reciclagem em todos os bairros, e pelo que eu estou vendo, a gente já vai ter em muitos, logo vai ter a cidade inteira, e a gente não vai estar mais recolhendo tantas e tantas toneladas de resíduo para ir para o aterro. A gente vai estar recolhendo muito mais toneladas para ir para a Associação dos Catadores. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, a gente precisa pensar numa cidade mais limpa, mais gostosa de se viver. E o povo tem que parar de ser porco e preguiçoso, né, professor? Porque, veja bem, teve aí no começo do ano passado
lançou-se aquelas caçambas de lixo, a primeiro bairro que pôs foi o Luizotti. O bairro Tibério é considerado o mais sujo de Uberlândia nos canteiros centrais, que é um bairro de avenidas largas que tem canteiros centrais. Foi o segundo bairro, conversando com o prefeito, foi o segundo bairro ele atender, conversando com ele, a gente conversou com ele em uma reunião, o pastor Isaac Lema, foi o segundo bairro a ser atendido, agora já tem no Santa Mônica. Mas eu passo lá todo dia, tem gente que deixa de pôr na caçamba e vai e põe no canteiro central, para não andar 20, 30 metros. Mas é isso mesmo. Então é a pessoa que é porca, é desorganizada mesmo. Ela não sabe pôr o lixo na caçamba, é só abrir a caçamba e colocar. Nesse sentido, a educação é forte, né? Só complementar. Por favor. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o Eduardo Afonso está fazendo um belo trabalho nos serviços urbanos. Sabe, ele está cuidando das praças e tal. Mas a população precisa entender que é muito importante ela colocar nas caçambas. Visualmente, eu acho que a cidade está melhorando. O Tibério já melhorou, o Luizotti já melhorou. Como eu ando por lugares que muita gente, as pessoas não andam, eu tenho visto que a questão do lixo... A Sigismundo, aqui próximo, melhorou. Melhorou, sim. Em relação à quantidade de lixo. Professor, eu tenho vizinho que cai uma folha de qualquer na casa dele que tem, ele é rico, tem condições de comprar o saco de lixo. Ele vai lá e joga no canteiro central. Ele não tem coragem de picar a folha lá em 3 pedaços e pôr no saquinho. Eu conheço e já falei com ele, ele vai e joga no canteiro central e fala que é obrigação da prefeitura catar. Aí fica aquela lixaiada juntando rato e eles vão reclamar pro poder público, pro poder executivo, e ele não tem coragem de catar o lixo. Agora, as pessoas precisam entender que em área urbana a gente não pode plantar coqueiro. Coqueiro é coisa para plantar em grandes praças, tá? Porque ela não dá sombra. A gente tem que plantar árvores do cerrado. Porque a árvore do cerrado, ela tem a raiz que está acostumada com aquele solo, ela não vai cair. Podem observar que as árvores que caem não são árvores do cerrado. Com certeza. Bom, aí entra a questão que a Simone aqui falou mais cedo, né, num outro bloco, que é assim, tá se educando os baixinhos, mas os grandinhos estão precisando... Quando vocês me falam dessa questão, por exemplo, do lixo, da pessoa querer se desfazer do lixo muito rapidamente, nós entramos numa questão muito importante, que é a dona de casa. Eu acho que a dona de casa, a meu ver, é uma das mais... Ela deveria ser a maior líder sustentável que tem hoje dentro da nossa sociedade. Porque ela faz a administração da casa dela, ela administra o lar, ela consegue fazer milagres com um salário, né, que o marido ganha, ou que ela trabalha também, porque a mulher tem essa dupla, tripla jornada de trabalho. Uhum. Mas dentro da casa, se a dona de casa quiser, ela é uma grande aliada para nós. Porque ela vai conseguir fazer com que, aliar a educação que os filhos dela, que os pequenos têm, ela vai conseguir fazer com que ela não jogue o óleo dentro do esgoto. Ela vai conseguir que o marido faça a coleta seletiva ali dentro da casa dela. E nós precisamos mostrar para eles que não é para o aterro que tem que ir, e que o lixo dele, o resíduo que ele produz, ali tem dinheiro. Nós temos que ter essa cultura. Nós temos que mostrar para as pessoas que quando você joga aquela embalagem plástica, aquilo ali pode estar sendo destinada por uma pessoa, para as associações, e diminuir a desigualdade social. Então, por isso que eu falo que quando a gente pensa em uma sociedade, pelo lado, eu falo pelo desenvolvimento sustentável, vamos usar o termo agora, que eu acho que vem de encontro, que é nos 3 pilares, que é o social. Você está trabalhando social, você está trabalhando no econômico, porque ninguém vai fazer qualquer coisa sem ter o viés econômico. Mas o ambiental. Quando você fala, Doc, que nós precisamos falar para os empresários. Os nossos empresários, assim como o nosso poder público, ele tem que ver a nossa cidade por lado da sustentabilidade dos 3 pilares. A professora está aqui, ela eu acho que concorda comigo, porque se você tiver um líder público,
sustentável, que eu bato em cima disso. Que ele, se ele tiver a parte social, Uberlândia está melhorando muito na parte social, nós estamos fazendo, mas sem os 3 pilares, sem a gente pensar no econômico, como que a gente vai fazer com o econômico? Como que nós vamos tirar? Nós precisamos tirar a ideia de marginalização dos recicladores. Hoje, eles são marginalizados. Eles têm um papel importante. Super importante. E aqui que vai acontecer? Nós melhoramos. Sabe-se que quando nós temos associações que têm um desenvolvimento grande nas regiões, nós conseguimos diminuir a marginalidade. Ele não está ali porque ele quer. Ele foi marginalizado, muitas vezes nós sabemos que o Brasil tem muitos analfabetos, e quando acontece isso, os analfabetos vão para onde? Agora, doutora, como conscientizar, como pôr em prática esse trabalho? Porque a senhora falou da conscientização, só que, por exemplo, hoje, saindo de casa, dos dias saindo de casa, eu tenho certeza que aquela senhora o filho dela deve estar na escola e de repente está participando de uma conscientização do que deve ser feito com o papel, do que deve ser feito com a lata, do que deve ser feito com o lixo. Mas saindo da minha casa, por exemplo, quando eu abri a garagem, uma senhora em frente, que mora em outro prédio, estava com uma pazinha de lixo, eu não parei porque estava com pressa para vir para cá. E ela jogou no terreno ao lado, quer dizer, o filho está sendo conscientizado e ela está dando um mau exemplo. Então, é como o Doca falou, às vezes é uma palavra pesada até que ele usou, mas se você não quer servir de mau exemplo, então não erre. Porque você sabe o que você deve fazer. A população sabe. Mas não o problema é que ela é cabeçuda, é teimosa. Não se esforça para colocar em prática. É verdade, porque culpa-se o governo. Coloca-se a responsabilidade. Mas quem vai jogar lixo lá no bueiro para entupir não é o governo. Você sabe a hora que o lixeiro passa para recolher o lixo. Mas você ele passa à tarde, você coloca pela manhã. Aí vem o cachorro rasga chuva, o saco. Quer dizer, daqui a pouco chove, leva a enxurrada leva para o esgoto. Aí o prefeito é culpado. Como outro dia até eu ouvi, até não foge um pouco do assunto, mas eu ouvi uma entrevista por exemplo, com relação aos arrombamentos das caixas que estão aqui, as explosões. Aí apareceu um cidadão e disse assim, isso é para os políticos ver que eles estão só ganhando dinheiro e não fazem nada pela nossa cidade. Mas quem tem a obrigação de colocar mais segurança é o banco que está ganhando dinheiro. Não é os policiais, nós não temos condições. Então, a mesma coisa com relação ao lixo. A pessoa tem que ser educada até na hora dela colocar o lixo. Ela sabe o horário que vai recolher. Mas é como foi citada a sua professora que citou aqui, ela quer logo se livrar daquilo ali. Então ela joga em qualquer lugar. Desculpe interromper, Isaac. A gente está quase chegando aqui no final e tem as considerações finais de cada entrevistado, mas tem um ponto importante aqui, voltando um pouco aqui nessa questão do descartar do lixo e a importância do catador. Pensa num evento público, numa praça Sérgio Pacheco, por exemplo. Evento público, latinha de cerveja, então o cara pega e joga fora. O lixo está lá, mas joga aqui. Se não for o catador, para onde vai essa latinha? Exatamente. Se não for o catador, vai para o bueiro ou a coleta vai lá, pega tudo e leva para o aterro. Não se separa, se não for o catador, não é? Exatamente. Então é bom esclarecer a população a valorizar esse trabalho, né? Eu não sei se uma ideia, de repente, começar a se trabalhar, porque isso eu sei que vem sendo trabalhado nas salas de aulas, mas, de repente, fazer um contato com a população no geral, com os pais, por exemplo, trazer os pais para uma palestra e conscientizar sobre isso, porque os filhos estão sendo conscientizados, mas a cabeça dos jovens hoje, os jovens hoje têm uma outra mentalidade, eles nem levam a sério muitas das vezes aquilo que está sendo falado. Mas se de repente passar para uma pessoa mais madura, eu não sei como isso acontecer, por onde tem que se começar, mas tem que, porque nesse momento, é importante que nós estamos falando aqui, mas quantos estão nos assistindo? Sabemos que a audiência é grande, porém a maioria não estão nos assistindo. Então, de repente, como que nós vamos fazer chegar essa educação para essas pessoas? A gente temos que pensar nisso. Vamos fazer o seguinte,
o que cada um tiver para falar, inclua na sua consideração final, porque infelizmente o tempo é pouco, como eu disse. A gente fala, nossa, são 1 hora de programa, é muito tempo. Não, mas todo o assunto aqui, graças a Deus, ele demanda mais tempo, né? E dá aquele gostinho de quero mais também. Então, eu queria começar por aqui, que a consideração que tiver que fazer, inclua dentro dessa consideração final, a partir de agora. Então, primeiramente aqui, agradecendo muito mesmo a presença de todos vocês. Pastor Isaac Cruz, muito obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço, e a iniciativa da TV Câmara, ela é muito importante. Eu chamo a atenção, inclusive, dos outros meios de comunicação que devem abrir esse espaço, porque só se preocupa hoje o que dá Ibope é mostrar, o fulano foi assassinado, mostrar só a violência. Está aí um assunto importante que os outros meios de comunicação devem atentar para isso, porque é muito importante. Eu agradeço pela oportunidade e quero parabenizar a equipe, a ideia de se ter esse programa, que tem trazido várias pessoas de vários setores, e a população está tendo uma oportunidade que há muito tempo ela não tinha, porque os meios de comunicação não falam isso. E está errado. A gente tem que aproveitar os meios de comunicação para poder esclarecer a população, que aí começa-se a melhorar a nossa cidade. Muito obrigado. Professora do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, Marlene Colesante, muito obrigado mesmo. Foi engrandecedora a presença da senhora aqui. Eu quero dizer o seguinte, a partir do momento quando a população de uma cidade passa a ter consciência de que ela pode ajudar a melhorar as questões ambientais, a cidade se torna melhor. Então eu acredito que todas as pessoas que estão nos ouvindo, que participam de empresas, que vão na missa, que vão no culto, os pastores, viu, pastor? Os pastores, todos deveriam sempre ter um tempinho na hora da grande... Da reunião da igreja, para falar da questão ambiental. Eu sei, pastor Isaac, se o senhor falar na próxima reunião que o senhor fizer na sua igreja, quem é que quer levar uma árvore para plantar e se ela vai plantar mesmo? Eu tenho certeza que tem muita gente que não quer plantar. E você vai perguntar para ela, é aquilo que a gente falou no começo. Então vamos melhorar, gente. Eu acho que os canais de televisão, parabéns pela TV Câmara por essa iniciativa, mas a gente tem que ter muita gente fazendo o seu trabalho de formiguinha. Eu faço um trabalho de formiguinha desde que eu estou em Uberlândia. E quero dizer para vocês que a hora que eu me aposentar da universidade, eu vou cuidar do espaço público. Muito bem. Simone Siqueiroli, presidente do Instituto Victório Siqueiroli, muita ação como ambientalista, buscando uma cidade melhor. Obrigado pela presença. Eu que tenho que agradecer, é engrandecedor a gente estar aqui hoje. É muito bom mesmo a gente ter esse espaço, assim como o pastor disse, complicado os meios de comunicação estar falando, porque muitas das vezes nós estamos debatendo questões políticas, questões de cunho financeiro, que às vezes incomoda, mas nós temos que falar. Agora, eu ainda parto do princípio de que ainda dá tempo de fazermos as coisas pelo amor. Ainda dá tempo de nós termos uma cidade sustentável, uma cidade que valoriza a sua população, que valoriza o seu lado econômico e que valoriza também o seu meio ambiente, principalmente. E pegando só um gancho da professora, realmente, quando você tem... Eu fui criada junto ao meio ambiente. A gente vê que a gente é diferente. Então, a pessoa, ela se sente diferente. Então, vamos cuidar do nosso meio ambiente, vamos cuidar, quem está escutando, né, assistindo a nós, vamos ser os multiplicadores, vamos nos multiplicar. Porque eu acho que o mais importante isso é nós estarmos multiplicando esse amor pela natureza. É o trabalho de formiguinha. É o trabalho de formiguinha. Doca Mastroianno, obrigado pela presença. Eu também tenho que agradecer, né, um debate bem amplo aqui nesse dia. A TV Câmara aí fazendo
vários debates aí na cidade de Uberlândia para a população ter essa consciência. E eu volto aí a repetir, a população, ela tem que amar mais suas crianças e dar mais valor nas suas crianças para o mundo não crescer o que está aí e não piorar mais do que está. E nós temos aí várias questões ambientais na cidade de Uberlândia que pode ficar aqui o dia inteiro. Eu dou exemplos aqui, o CETRAN, ele aborda as crianças lá no Parque Siqueiroli tem essa orientação, a criança até recebe, eu já vi do CETRAN, do Parque Siqueiroli, um talãozinho para multar o pai quando ele joga o lixo fora do carro, mas aí tem lá a questão da multa para a criança, dar uma caixa de chocolate, alguma coisa assim, e o pai prefere pagar a caixa de chocolate, mas joga o lixo no chão. Então, se você não amar a natureza, não amar mais o seu ambiente que você vive, você que vai pagar mais tarde. Então, ame mais a natureza e conserve mais a nossa natureza. Obrigado aí a todos. Bom, então eu que agradeço a todos e especialmente você que está em casa nos acompanhando aqui na TV Câmara, o Câmara Debate. E você pode participar dando a sua sugestão de tema a ser tratado aqui através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Um grande abraço e até o próximo programa.